A tipografia é a primeira técnica de impressão industrial. No meio do século passado ela começou a cair em desuso e no finalzinho do século designers e artistas começaram a se apoderar dela, né, para ter um maior controle assim, no processo de produção dos seus trabalhos e também explorar um pouco as características estéticas dela. Então, como ela é uma técnica de impressão em que a matriz está em relevo, a gente consegue, né, fazer um relevo no papel, consegue ter diferentes nuances na tinta. E aí ela funciona de você ter que montar uma matriz, que a gente chama de matriz tipográfica, com os tipos, e a partir disso ela vai para a máquina. Além disso, também é possível utilizar o que a gente chama de clichês, né, para imprimir alguma imagem. Então, tudo que não é texto, a gente precisa produzir essa outra matriz, que é chamada de clichê. Aqui, no projeto, a gente produziu isso de forma mais experimental. Então, assim, os clichês eles foram feitos em linóleos, em próprio barbante, alguns foram cortados a laser, em MDF. E a partir daí a gente tem esses experimentos, né, que tem essa relação de tipografia e tipografia fonte tipográfica com essas matrizes imagéticas. O modo da exposição é uma experimentação com material tipográfico, né? Então, a gente pensou um projeto para colocar no Funcultura, onde a gente pudesse convidar algumas pessoas para trabalhar com material e alguns estudantes aqui do curso de design. Então eles vieram, a gente fez uma seleção de 10 alunos e convidou 5 artistas e 5 designers, né, para ficar um tempo aqui no laboratório. Trouxe gente com experiências de fora, né, para dentro do laboratório, que permite a gente oxigenar, né, trazer novas ideias, é sempre muito útil. Foi como a gente tem chamado de uma residência, né. Foi muito interessante poder comparar visões e formas de fazer diferentes, né, dos artistas, dos designers, dos estudantes. Foi feito de um jeito em que houve sempre uma convivência ao mesmo tempo, então os estudantes tiveram trocas, eles não estavam aqui sozinhos, né? A experiência em si de você usar esse maquinário e essa tecnologia, ela é muito importante nos dias de hoje, né? Em toda essa digitalização das coisas, em que você reduz substancialmente o número de operações motoras que o corpo faz, né? E todo o engajamento de uma forma diferente faz você pensar de uma forma diferente. Então é muito interessante para mim olhar, inclusive, isso, porque eu vejo os alunos, os artistas se engajando em formas de pensar que tem muito a ver com o material que se está usando, né? O Gráfico Amador é um grupo que surgiu aqui na década de 50 com o objetivo de publicar trabalhos literários de uma forma mais experimental também. Então, nessa época, o eixo editorial estava em Rio, São Paulo, e eles viram a possibilidade de fazer isso aqui em Recife através dessa relação também com o meio de produção, né? Então, eles eram uma gráfica editora e produziram, né, grandes obras aqui em Recife, com esse caráter, né, de publicar pequenos livros e com um cuidado nessa parte estética também. Então eles exploraram bastante essa relação, né, da tipografia e do uso de clichê nos livros que eles publicaram. Enfim, tem um valor histórico, né, porque o material tem um valor muito importante para a história do design gráfico no Brasil. O Gráfico Amador é uma referência de todo designer. E a gente tem aqui um material que vem diretamente desse grupo, né, que na década de 50, 60 fez um trabalho significativo e deixou um legado para o curso, né?